vai ficar, como vai ser disponibilizado. As pessoas que não estiverem participando hoje vão conseguir tranquilamente assistir essa aula e vão conseguir ter todo o acesso que precisam do material, da parte que nós vamos iniciar hoje, do PPT, né? Nós vamos iniciar hoje. Também do acesso que a gente tem para o Google Classroom. Tudo isso eu vou explicar no início do nosso encontro. Rafael, deixo a palavra contigo, não sei se tu queres falar alguma coisa. Sim, bem breve. Então, em nome da Prefeitura de Ascurra, né, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, né, do qual faço parte, eu queria agradecer todo mundo que se inscreveu nesse curso. A gente sabe que tem muito mais pessoas, né? A gente teve, nesse curso, a gente teve 47 inscrições, então foi o curso que mais teve inscrições, né? Agradecer a cada um que se inscreveu, que se interessou por esse curso, que está aqui hoje numa quinta, véspera de feriado à noite, né? Tendo um tempinho aqui para assistir essa primeira aula, essa aula inaugural aqui do nosso curso. E agradecer principalmente ao Fabiano, né? Que vocês saibam que o Fabiano ofereceu esse curso gratuitamente para a cidade de Ascurra, então é um presente que ele está dando para a nossa cidade e automaticamente dando para todos os nossos cidadãos, né? Esse projeto é o start, né? O start de muitos outros que a gente vai dar dentro da gestão da prefeitura. E com certeza esse vai ser o primeiro de muitos que vão começar a abrir portas para quem quiser trocar de área ou até mesmo dentro de onde já se encontra no mercado, aprimorar e melhorar na sua própria empresa. E então, mais do que tudo, é um agradecimento tanto aos alunos que estão aqui hoje e ao professor Fabiano também, e que tudo que a prefeitura puder ajudar durante esse curso, durante o andamento. Eu também vou ser um aluno e a prefeitura vai estar disposta a colaborar também para que tudo corra bem. O prefeito mandou também uma mensagem de boas-vindas e de agradecimento e disse que na última aula ele vai estar presente para participar dessa formatura, digamos assim. Tá bom? Um bom curso para todo mundo. Fabiano, mais uma vez, muito obrigado e vamos dar andamento. Beleza. Deixa eu só colocar aqui a apresentação. Estão vendo minha tela, pessoal? Tranquilo, né? Perfeito. Então, esse curso, eu já vou explicar o motivo desse curso, tá? O Rafael colocou muito bem aí, suas palavras foram muito certeiras, nesse sentido de oferecer esse curso para Ascurra. Eu poderia ter oferecido esse curso para qualquer outra cidade, mas eu tinha uma dívida, né? Tenho uma dívida com a cidade de Ascurra. Por que dívida? Porque, primeiramente, eu sou ascurrense. Então, quem é que eu sou? Né? Deixa eu passar para vocês aqui. Eu sou filho da Juraci Fernandes, a tia Pina, que mora em Ascurra ainda, e do Silvio Fernandes, já falecido. Então, sou ascurrense, sou professor de análise e desenvolvimento de sistemas e gestão de TI em algumas faculdades aqui de Florianópolis, na Faculdade Sesusc, que é bem no norte da ilha de Florianópolis, né? Da Unisul, sou professor da Unisul, sou orientador de dissertações da Fundação Universitária Ibero-Americana, a FUNIBER, que é espanhola, e a UNINE, que é mexicana. Eu vim para cá para estudar, então eu fiz um mestrado e doutorado aqui em Florianópolis, tudo gratuito, né? Eu vim para cá justamente por isso, para ter esse recebimento do ensino, um ensino muito bom e gratuito.
Eu fiz mestrado e doutorado aqui na UFSC. Tem uma empresa, que é essa empresa que aparece o nome aí, chamada Asymmetrics, que é especializada em treinamento, em implantação de governança e ciência de dados. E por quê? Né? Por que eu estou... que eu ofereci esse curso para a Ascurra? Poderia ter feito isso há 4 anos atrás, tranquilamente. Não tem nenhum viés político esse oferecer, tá? Esse oferecimento foi devido às palavras do Arãozinho. O Arãozinho, acho que foi um dos alunos meus também, não lembro disso, viu, Rafael? Não lembro se ele foi meu aluno, mas o irmão dele, o Natan, foi um grande amigo. O Arãozinho, em uma das palavras dele, dos pronunciamentos que ele teve, ele falou algo que me chamou a atenção, que ele queria dar oportunidades às pessoas de Ascurra. E a minha dissertação e tese de doutorado foi em cima de identificação de oportunidades. Então eu falei assim, olha, está aqui a pessoa para poder oferecer. Isso não significa que aceitaria, mas ele aceitou tranquilamente essa oferta do curso. Esse foi um dos motivos. O segundo motivo é que, quando eu estava fazendo a minha graduação em Ascurra, há muito tempo atrás, em 1997, na época, eu tive uma bolsa da Prefeitura de Ascurra, e até hoje eu nunca paguei essa bolsa da Prefeitura. Paguei no sentido de dar um retorno com um trabalho para a Prefeitura. Então eu tinha essa dívida e o momento era esse. Eu acho que a própria pandemia favoreceu a eu poder retornar esse conhecimento, esse pouco conhecimento que eu tenho para a população de Ascurra e principalmente para vocês que estão aqui. E por sorte do destino, aconteceu de eu encontrar o Rafael, que é a cara que tem uma admiração muito grande. Ele é amigo do meu primo, Paulo Afonso, e é um cara de super competência e está no local certo, que é o que fechou tudo, né? Era o que precisava para fechar todas as ligações para fechar esse curso. Então, por isso que a gente está oferecendo esse curso para vocês. Esse curso eu ofereço também na internet para outras pessoas, mas geralmente eu cobro esse curso para outras pessoas. Para a população de Ascurra, nós temos um leque de cursos que serão ofertados nessa semana que... como é que vocês estão chamando, Rafael? A semana do aniversário de Ascurra, da emancipação? Como é que é? A gente não criou ainda uma denominação específica, porque a gente vai fazer várias ações, né? Certo. Então, mais no dia 7 mesmo, que a gente vai fazer uma ação mais forte de redes sociais, mas é uma semana que, na verdade, fecham os 100 dias, os 100 primeiros dias de governo, né? Os primeiros 3 meses, legal. Que é onde a gente pretende dar o start para essa nova visão de desenvolvimento, de geração de oportunidade. Oh, legal, bacana. Então, casou tudo o que precisava, tá? Essa questão de Ascurra está comemorando seus 58 anos, né? Ter essas duas pessoas, o Arão e o Rafael, que estão conduzindo aí a cidade nesse momento, certo? Mas assim, não tem viés político nenhum esse curso. É um curso oferecido para a população da cidade. O que tem em Ascurra que eu já participei? Infortel. Infortel é uma loja de Ascurra que eu fundei junto com o Reginaldo, né, um grande amigo também. Então, a Infortel foi minha de 2001 a 2005, minha do Reginaldo, como sociedade, né? Depois disso, eu separei da Infortel, montei a Informática Ascurra com outro viés e trabalhei de 2003 a 2005. Mas desde 1995 até 2000, eu trabalhei na RC Informática, que era uma escola de cursos de informática. E foi lá que o pai do Zimat provavelmente fez o curso comigo, certo? Então, e várias outras pessoas fizeram cursos comigo lá em Ascurra. Então, muito do que se tem em Ascurra hoje sobre tecnologia, né, eu passei por isso também. Claro que depois disso melhorou muito, né? Eu lembro que em Ascurra eu instalava internet de escada em várias casas, pela TPA, hoje é Unifique. Hoje eu tenho aqui em Florianópolis, eu fiz questão de ter Unifique, né? Porque eu conheço o trabalho da Unifique,
e sei da qualidade que eles têm nos serviços deles. E eu tenho o Unifique aqui em casa. Eu conheço bem o Fabiano também, que é o dono da empresa. Então, eu sou muito bairrista, né? Por isso que a gente ofertou esse curso para a cidade. Pessoal, essa turma, como é a primeira, a gente gostaria, eu conversei com o Rafael sobre isso, ele aceitou, de dar o nome da turma, a turma do vereador Juninho Fávero, em homenagem ao Juninho. Juninho é um cara que eu conheci na cidade, amigo. O pai dele é amigo, muito amigo do meu pai também, da minha mãe. E conversei com ele hoje, com o Vonei Fávero. Assim, é lastimável assim, ouvir o Vonei falando hoje, viu? A tristeza enorme, né? Porque ele foi acometido por essa doença terrível que a gente tá passando, né? Então, colocar para vocês que o nome da turma desse curso, quando vocês entrarem no Classroom, vai estar lá o nome da turma Juninho Fávero, tá certo? Em homenagem a esse cara que estava batalhando juntamente com o Rafael, com o Arão e outros vereadores, batalhando para tornar a cidade um pouco melhor. Como é que vai funcionar o curso? Então, como é que serão as aulas e como é que será o material? As aulas serão pelo Zoom, como a gente está tendo hoje. Eu vou criar um link único, certo? Não vai ser esse link que nós criamos hoje, mas eu vou criar um link único e os materiais estarão no Google Classroom, disponíveis para vocês, o tempo que vocês quiserem poder baixar. Eu vou cadastrar todos vocês lá e vou disponibilizar esses materiais. Enquanto eu não cadastrar, eu vou disponibilizar isso no nosso grupo de WhatsApp, certo? Onde vocês podem pegar isso, ou vou criar uma URL lá no Google Drive que vocês possam baixar todos os materiais que nós tivermos, inclusive a aula de hoje. Como é que você vai acessar a aula? Um link que eu vou enviar pelo grupo do WhatsApp. Como é que você vai acessar o material? Por um convite que eu enviarei por e-mail ou pelo código que está aqui, ó. Com esse código você vai conseguir acessar tranquilamente, tá bom? Depois que eu cadastrar vocês vão conseguir fazer tudo isso. E a tela do nosso Classroom vai estar dessa forma: lógica computacional e algoritmos com Python, turma vereador Juninho Fávero. O código da turma está aqui. Então, a gente vai poder acessar esses materiais em atividades. Você entrando em atividades, consegue baixar todos os materiais que estiverem disponíveis lá. Eu vou disponibilizar tanto os meus PPTs, quanto livros, quanto vídeos. Tudo que vocês precisarem estarão disponíveis lá, tá certo? Um pouco para a gente entender o motivo de a gente estar fazendo um curso de lógica de programação. Porque se a gente olhar para esse título, Lógica Computacional e Algoritmos com Python, isso aí é um título de disciplina de faculdade. Mas não é isso que eu quero passar para vocês. O que eu quero passar para vocês é que a lógica computacional e os algoritmos, eles vão estar presentes na vida de todo mundo, mesmo das pessoas que não trabalham com programação. Tá? E isso acontece porque nós estamos vivendo um mundo chamado VUCA. Esse termo bem engraçado, né? O que é esse termo engraçado? É um mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo. O que significa isso? A volatilidade é que nós estamos marcados por uma velocidade tremenda, tanto do mundo empresarial como de qualquer outra situação. Se a gente olhar, por exemplo, a virada que teve entre 2000, onde parou todo o comércio, parou todo mundo, a gente teve que se adaptar a várias questões. Por exemplo, eu estava dando aula presencial. De um dia para o outro, eu tive que dar aula online. Ainda bem que eu já trabalho com isso há mais ou menos uns 15 anos. Então, mas foi uma mudança que para alguns professores impactou um monte. Para muitos alunos impactou bastante. E não teve redução de valores para ninguém, né? O que teve foi redução de salário, essas questões todas. Mas a gente teve que se adaptar. Tudo isso é devido à velocidade das mudanças existentes. A gente vive num mundo de incerteza. Essa incerteza é devido a essa volatilidade, essas mudanças. A complexidade é o que a gente tem, não só de agora. Há muito tempo está surgindo a complexidade. Mas isso se deve à conectividade que existe. Se a gente não tivesse essa
conectividade entre os países, com certeza a gente estaria totalmente isolado e não teria essa questão da pandemia. Existem algumas ilhas aí que não tem casos nenhum de Covid, porque elas estão muito isoladas. Elas vivem isoladas. Mesmo assim, existe uma conectividade. E existe muita ambiguidade em tudo que se faz, certo? Que torna tudo isso que nós queremos fazer algo difícil de planejar. Então, não tem uma clareza sobre o que a gente pode programar para o futuro. Então, a gente tem que pensar em curto espaço de tempo. Exemplo, será que daqui para frente eu consigo fazer dívidas a longo prazo? Será que isso é viável? Então, tudo isso veio bagunçar um pouco o mercado, a nossa vida, a nossa forma de aprender, de estudar, está sendo impactada por esse mundo VUCA. E esse mundo VUCA, ele trouxe algumas competências que vocês têm que ter. Quais são as competências? São competências que não têm nada a ver com aquilo que a gente está se preparando muitas vezes. O que o mundo precisa hoje? Uma capacidade de resolução de problemas. Você tem que saber resolver problemas. O Rafael foi colocado como secretário do turismo, é isso, Rafael? Isso, né? Ele nunca fez isso. E é um cargo de confiança e político. Isso é, ele nunca fez isso e ele tem que entrar numa situação de resolver problemas. Imagina resolver problemas em um mundo que está em total confusão, em total mudança. Então, tu tens que se adaptar a isso. Tu tens que ter essa competência para poder chegar a esse ponto. O pensamento crítico é outra questão que impacta bastante hoje. Nós, como trabalhadores, como colaboradores de uma empresa, como políticos, nós temos que ter um pensamento crítico. Temos que ter muita criatividade, liderança, negociação, colaboração, que é uma palavra muito forte, saber colaborar. E saber colaborar é você saber trabalhar com o outro. Saber tomar decisão, saber se comunicar. Então, quando você é uma pessoa que está no mercado de trabalho hoje, eles não vão olhar se você sabe, se você é um exímio programador, mas se você tem essas competências também, além de ser um bom programador, de conhecer programação. Creio que muitos dos cargos políticos hoje também eles devam passar por isso. Eles não se escolhem mais as pessoas para trabalhar em determinadas funções se o cara não tem alguma dessas qualidades, dessas competências. E existe um estudo dessa universidade, UNB, de um laboratório chamado LANFO, que ele traz as probabilidades de automação das profissões. E aí a gente vai chegar onde é o nosso curso. Por exemplo, o advogado ele tem uma probabilidade de automação das profissões até 2026. Pessoal, é daqui a 5 anos. 5 anos, não é daqui a 20 anos. 5 anos. E isso já está ocorrendo com vários amigos meus, inclusive na faculdade que eu leciono, que são advogados. A inteligência artificial está suprimindo muito do que esses advogados fazem. Os algoritmos estão fazendo isso. E vocês vão perceber que se eles não souberem se adaptar a esse mundo volátil, eles estão ferrados. Vai ficar 5 anos numa faculdade, pagando R$ 1.800, vai se tornar um conhecedor de leis, mas a máquina vai tirar muito do que os advogados fazem hoje. Alguma petição, isso vai ser automático. O administrador, o psicólogo, o fisioterapeuta não significam que essas atividades elas não existirão mais, de forma alguma, mas que elas terão algumas funções que serão automatizadas, certo? Isso é o estudo dessa universidade, desse laboratório. Eu tenho um artigo científico que fala sobre isso, depois eu vou passar para vocês verem que realmente há algo muito pesquisado. Vai dar certo? Não sei se realmente em 5 anos isso vai ocorrer, mas há um estudo que coloca isso como uma previsão, não é precisão, é previsão. Por fim, existe um abismo muito grande entre o que a academia ensina e o que o mundo real ele pede. Por isso que a gente vai fazer um curso. Por isso que os cursos da internet eles estão ganhando tanta atenção. O que significa isso? Significa que aquilo que se ensina nas faculdades não é que está errado de forma alguma, mas os gestores acadêmicos ainda acreditam que a formação é adequada. O mundo está mudando
e as formações ainda continuam de tempos atrás. E não é mais dessa forma que tem que ser. Enquanto os líderes gestores de empresas, apenas 11% consideram que a formação universitária está adequada. Isso mundialmente. No Brasil, 69% dos gestores acadêmicos consideram alto nível de preparo dos egressos, mas apenas 39% dos empregadores têm essa percepção. Então, há um disparate muito grande ali, um abismo entre o que a academia ensina e o que o mundo real precisa. E por isso que esse curso ele é um curso de lógica computacional e algoritmos, que ele é focado na execução, realmente. Você vai estar pronto não para uma linguagem, você vai estar pronto para lógica de programação. Se você precisar operar uma máquina, você vai ter uma lógica de como funciona essa máquina. Se você precisar programar, você vai ter condição de entender como é que como é que são os algoritmos da programação. E, por fim, falta um pouco de inovação. Tá? Então, a inovação faz com que as empresas elas tenham conexão entre elas. Então, a gente tem que entender o que as empresas estão querendo. Que profissionais elas precisam? Que profissionais nós queremos formar como professores? Né? Existe um estudo da Google e da Apple que eles não precisam, não estão mais exigindo diploma para as pessoas. Eles querem que a pessoa saiba fazer. E aí existem outros estudos que dizem o seguinte, ó, 65% das crianças que entram na escola hoje trabalharão em funções que ainda não existem. E talvez até vocês vão trabalhar em funções daqui a pouco que ainda não existem. Até 2030, 80% das profissões serão novas. E o cruel de tudo isso, a inteligência artificial destruirá os empregos cognitivos e repetitivos, porque isso é fácil de mapear, muito fácil de mapear. Os algoritmos conseguem fazer isso. Eu vou mostrar para vocês durante esse curso que é possível fazer tranquilamente. Bom, isso é só uma introdução para a gente entender por que dessa lógica de programação. Tá? E a gente vai entrar agora na parte de programação mesmo. Vocês vão ter que sair daqui, pelo menos até as 8h30, 9 horas, vocês vão ter que sair daqui programando alguma coisa. Esse é o objetivo. Se a gente não sair daqui programando alguma coisa hoje, eu não consegui alcançar a minha meta, que é pelo menos mostrar para vocês uma IDE de programação, isso é um ambiente de programação, e que vocês consigam codificar alguma linha de programação. Isso a gente vai fazer com certeza. Primeiro vou entender por que Python, né? Python, para que serve? O que é Python? O Python foi criado por esse cara, Guido van Rossum, 1991. Esse é um cara bom. Eu já olhei assim para ele, quando eu olhei para o Guido, eu falei assim, não, esse cara é bom, porque com um copo de cerveja na mão, ele tem que ser um cara muito bom, né? Então, e aí eu falei assim, não, esse cara, eu vou ter que estudar esse cara para ver o que ele traz. Eu, quando comecei a programar, eu comecei com a linguagem COBOL. Hoje a linguagem COBOL nem é mais utilizada. Depois disso passei para C, para Clipper, passei para Java, pois são tantas que... Delphi, e agora, faz uns 5 anos, eu fiquei sabendo da linguagem Python, falei assim, poxa, eu tenho que entender essa linguagem. E achei que fosse mais uma complicada, porque todas as que eu aprendi eram muito complicadas. E, cara, eu falei assim, não, é muito fácil. Não pode ser tão fácil assim, tem algum problema. E, realmente, ela tem problema. O problema dela é ser muito fácil. Por isso que Python dá para ensinar para qualquer pessoa que não é programador, tranquilamente. Existem algumas palavras aqui que talvez vocês não entendam, mas não é o objetivo de vocês entenderem agora, certo? O objetivo de vocês é a gente ir para a prática. A linguagem Python é uma linguagem orientada a objetos. A gente vai programar estruturado. Eu vou mostrar para vocês como é que é estruturado. Primeiro faça isso, depois faça aquilo, e assim por diante. Quando a gente fala de orientado a objeto, é cheio de ponteiro. Ele parte de um ponto, vai para outro, sem noção nenhuma, e volta para outro, então é cheio de setas. No estruturado, não. É tudo bem cheio de passo a passo. Ela é uma linguagem portável, isso é, multiplataforma, você pode utilizar
nos sistemas operacionais Linux, Unix, Windows, Mac, e tem vários sistemas operacionais que você pode utilizar. Ela é muito simples, é fácil, é intuitiva. Vocês vão ver logo à frente que isso está bem claro quando a gente começa a programar. Deixa eu passar para cá. Um pouco sobre a linguagem. Então, lá em 1992, em Amsterdã, existia um centro de matemática e informática que eles criaram lá algumas linguagens, ALGOL, ABC, que eram linguagens específicas para a época. Em 89, começou a surgir outras linguagens. E aí começou-se a ter um problema com a linguagem C. A linguagem C, o Guido achou muito complexa. Ele falou assim, não, essa linguagem é difícil de aprender. E o que ele fez? Ele criou uma linguagem chamada Python. Então percebam o seguinte, não é que C, ALGOL, ABC, Delphi, Java são ruins. Não. Dependendo da aplicação, você vai ter que utilizar um outro tipo de linguagem. Mas para o nosso caso específico, pelo que eu estou propondo para vocês, o Python é muito mais indicado, porque ele serve para várias tarefas atuais. Exemplo, inteligência artificial, ciência de dados. Quando a gente quer ir para a internet e capturar várias coisas, por exemplo, de redes sociais, quer capturar do Facebook, do Instagram, de qualquer outra rede, do Twitter, capturar textos. O Python ele é muito rápido para isso. Você precisa, com poucas linhas de comando, você consegue fazer. Agora, se fosse outra linguagem, é mais difícil. A gente consegue, por exemplo, com Python, ter um mapeamento de como está a situação de um município, buscando em várias fontes de dados, cruzando isso. Então, é possível fazer. Bom, por que vem o nome Python? Geralmente, quando você fala em Python, você lembra de duas cobras, a Python, né? Deixa eu mostrar aqui. Ó. Eu não tenho a imagem. Deixa eu ver se mais para frente. Aqui. Essas duas cobrinhas aqui. Mas essas duas cobrinhas não tem nada a ver com Python. O Python vem de um seriado americano chamado Monty Python, que era um seriado de uma comédia. Tem aqui uma URL para vocês poderem observar depois. Inclusive, um dos atores que trabalhava nesse seriado, Terry Jones, ele morreu ano passado. E o Guido gostava muito desse seriado, então ele colocou o Python, por isso. Agora, quando começaram a surgir os livros falando sobre Python, uma das primeiras editoras que publicou um livro foi essa editora que está aqui, Oracle. E o que ele fez? O que eles fizeram? Colocaram um animal. É sempre prática dessa editora colocar um animal. E colocaram duas pitons, né, duas cobras. E aí ficou Python. Casou com o nome, né? Python e Python. O Guido saiu da Holanda, então, na época que ele criou o Python, e veio para os Estados Unidos para poder popularizar a questão de programação, do ensino da programação. E veio para um projeto chamado DARPA, que é um projeto responsável pela criação da internet. Então, ele foi financiado para poder criar essa linguagem. Em 2001, ele criou a Python Software Foundation, que é mantenedora e coordenadora do Python. Quem patrocina isso? Hoje é a Microsoft, Google, Globo, entre outras empresas. Sistemas operacionais que vem instalado já de cara. O Amiga, que roda em alguns PlayStations, macOS, Linux. Isso já vem de cara. Para o Windows, não. Você tem que instalar. Existem algumas plaquinhas de robótica, chamada Raspberry Pi. Tem o nome Pi porque é de Python. E essas plaquinhas, elas ajudam a você programar hardware. Isso é, eu quero controlar um braço robótico. Você utiliza uma plaquinha dessa. Então, dá para fazer várias coisas com isso. Existiam umas outras plaquinhas chamadas Arduino, que você programava essas plaquinhas com C, programa ainda com C. Eu programei nas duas já. Em Arduino,
ela é legal programar, fácil, mas é em C, em outra linguagem. Nessas plaquinhas Raspberry Pi, é fantástico. Elas são um computadorzinho, tá? Elas têm placa de rede, tem USB e tem outras entradas aqui para você poder trabalhar. Essa linguagem, o Python, é utilizada para desenvolvimento de jogos, para vários jogos que vocês talvez usem, né? E por onde anda o Guido? Ele passou pelo Google, passou pelo Dropbox, está em várias empresas. Então, um cara desse tipo aí está dando consultoria hoje em dia. Deixa eu passar isso aqui, depois a gente vê essa parte. Mas principais áreas que utilizam Python: inteligência artificial, biotecnologia, computação 3D. Essas são as principais áreas do Python. E quem usa Python? Todas essas empresas que estão aqui. NASA utiliza Python, Google, YouTube, BitTorrent. Todas essas empresas têm alguma aplicação em Python. Mas é o seguinte, não é que tudo é em Python. Algumas coisas são em Python. E outros jogos, né, que vocês provavelmente devem utilizar também. Por que a gente vai utilizar Python? Por que eu não escolhi C, por exemplo? Porque é uma linguagem divertida para se aprender. É muito fácil. Ela tem muitas baterias inclusas, que são bibliotecas, tá? Muitas bibliotecas para matemática, por exemplo. Para a parte gráfica, a gente tem várias bibliotecas prontas que não precisa ficar programando, é só chamar essa biblioteca e rodar essa biblioteca. Existem no mundo, né, em 2020, essa é uma pesquisa de 2020, algumas linguagens que você teria que aprender, que o mundo pede hoje em dia, que é o Dart, que é uma linguagem da Google, o Kotlin, que é parecido com Java, o JavaScript, o Node.js, também é um JavaScript, né? O Node.js é um JavaScript. A linguagem Go, que é do Google, uma linguagem muito bacana também, mas muito parecida com o C. E tem a linguagem Python, por isso que nós vamos aprender em Python. Então, o Python é o principal uso dele é para ciência de dados. O principal uso. É por isso que eu vou primeiro passar para vocês essa lógica computacional em Python, porque o próximo curso que eu gostaria de oferecer, e aí para poder cursar esse curso, para fazer esse curso, teria que ter pelo menos a lógica computacional antes. Aí você consegue fazer o próximo curso, que é trabalhar com web scraping. Ir para a web e fazer um scraping, puxar dados da web. E uma coisa que eu quero dizer para vocês, programar é uma arte, tá? É uma arte, não é uma coisa complicada, mas ela tem que ter uma habilidade. Assim como você vai aprender uma língua, a mesma coisa é para você aprender a programar. Gostaria de saber se alguém tem alguma noção de programação, ou se alguém que está aqui faz análise de desenvolvimento de sistemas. Eu curso análise de desenvolvimento de sistemas Quem e está eu tenho falando? uma... Quem Eu, está falando? Sávio. Sávio Bertoldi? Isso. Ah, legal. Na Uniaselv? Na Unicel. Ah, Eu fiz também alguns projetinhos com Java também. E eu tenho um legal. pouco de experiência com JavaScript e Node.js também. Oh, que bacana, cara. Tu está em Aí que eu fase? decidi. Eu comecei agora, esse ano mesmo, na faculdade. Legal. Bacana. Que bom saber, cara. Aham. Mais alguém tem conhecimento? Por que vocês se matricularam nesse curso? Olha, eu sinceramente, porque eu queria muito conhecer Python mesmo. Bacana. Laura, por que matriculou, Laura? Então, assim, porque eu passei a ter convivência com pessoas que trabalham com TI. E eu tenho um colega que ele precisa muito de ajuda nessa área, né? Legal. Então, eu fui e falei assim, parece que é uma coisa rentável e que eu posso aprender. Vai Mas não aprender. sei nada, não Perfeito. sei nada. E a ideia mesmo é aprender por ser uma coisa nova, sabe? Um desafio para mim, na realidade. Perfeito, perfeito. Tu tá pensando já nesse mundo VUCA, tá? Esse mundo que exige uma mudança. Mesmo que você não atue como o Sávio Bertoldi atue na área de desenvolvimento, mas o conhecimento em programação,
em lógica computacional é muito importante hoje, tá? É justamente isso o objetivo que eu acho que o Rafael e o professor Arão, eles têm, é que a Ascurra está se tornando já há muito tempo, né, Rafael? Não é só de hoje, não. Um celeiro de empresas, são poucas, mas empresas de tecnologia. E, com certeza, se você estiver trabalhando no escritório, por exemplo, de uma empresa de Ascurra, no escritório, né, fazendo a parte administrativa, mas souber também a parte de tecnologia, fantástico. É importante isso. Então, parabéns por ter se matriculado e aceitado esse desafio. Obrigada. Quem mais? Mariana, por que se matriculou, Mariana? Eu me matriculei principalmente para aprender o básico, porque eu não sei muito, não sei basicamente nada em programação. Legal. E eu imagino que seja importante para qualquer tipo de faculdade que eu vá fazer. É isso aí. E eles vão saber. Legal. Pois não. Ô, Jennifer, por que se matriculou? Oi? Por que se matriculou no curso? Então, eu estou fazendo o curso de Web Designer, né? Completo. Legal. De HTML, CSS e JavaScript, né? Uhum. Então, eu estou bastante interessada na área, né? Então, eu vou aprender outras programações também, né? Perfeito. Você está cursando graduação também ou não? Não, eu fiz outra faculdade, né? E esse ano eu comecei a fazer o curso de Web Designer, né? Legal, que bacana. Bacana. Olha só, a gente não vai trabalhar com front-end, que é o que você falou. A parte de web design, a gente não vai trabalhar com isso. Mas é possível, certo? É possível nós chegarmos com Python a isso. É possível. Mas, com certeza, aquilo que você está fazendo, web designer, você usa muito de lógica computacional. Certo? Eu acho que um dos desafios é você realmente assim, ó, como é que eu faço um if? Como é que eu faço um for? Como é que eu faço um while? Tudo isso tu está vendo lá no teu curso, com certeza. Tá? Beleza, pessoal. Vamos colocar a mão na massa, então? Vamos lá, deixa eu só passar para frente aqui. Existe uma parte que é bem de infraestrutura, isso é, ensinando como é que faz a instalação do Python na tua máquina. Mas vocês não vão precisar disso. A gente só precisa instalar o Python na nossa máquina se por acaso, a gente fosse trabalhar com ela standalone, isso é, na minha máquina exclusivamente, certo? A gente não vai fazer isso. Nós vamos utilizar um aplicativo web para poder fazer isso, sem ter que instalar nada. Geralmente nas faculdades eu instalo o PyCharm. O Sávio Bertoldi deve conhecer PyCharm, o Visual Code, mas eu não vou utilizar isso. Eu vou utilizar uma outra ferramenta que eu vou mostrar para vocês, que não precisa instalar nada, não precisa ter uma super máquina para poder fazer isso, tá bom? Então, mas tudo que está aqui eu vou disponibilizar para vocês, que é uma forma de vocês poderem aprender, tá? Poderem aprender como é que faz a instalação. Isso vai estar disponível para vocês, ó, passo a passo de como fazer isso. Onde é que vai baixar, o que baixar, como é que faz a instalação no passo a passo. Está prontinho para vocês poderem executar. Se você tiver Linux, você consegue fazer também isso. Então, tudo isso eu vou deixar disponível para vocês. O problema é o seguinte, ó, onde que nós programaremos? Qual é o ambiente de programação? Qual a IDE? Essas são as primeiras palavras que nós vamos aprender. Então, para poder codificar nada mais é do que escrever. Você vai ter que escrever um código em uma linguagem. Se a gente fosse escrever em inglês, a gente pegaria um caderno, esse seria o nosso ambiente, e nós escreveríamos na linguagem em inglês, ou italiano, francês e assim por diante. Mas nós vamos escrever uma linguagem de programação. Então, nós vamos utilizar uma IDE. A IDE que nós vamos utilizar é o ambiente de desenvolvimento integrado. Isso significa IDE. E eu vou utilizar um tal de Google Colab. Google Colab. Ele é fantástico, pessoal. Você não precisa instalar na tua máquina. A única coisa que você precisa ter é uma conta no Google e você vai acessar uma URL que eu vou passar e você vai conseguir tranquilamente executar todos os comandos que nós vamos fazer daqui para frente. Ok? Então,
vou mostrar para vocês rapidamente o que é o Google Colab. O Google Colab, ele é um serviço na nuvem, tá? Porque hoje muito do que se pede é que tudo seja feito na nuvem, nada seja feito nas máquinas, justamente pela questão de segurança. Então, é um serviço na nuvem, gratuito, por enquanto, não sei por quanto tempo eles vão deixar gratuito, né? Mas é gratuito. Ele é hospedado nos servidores da Google e você utiliza o servidor da Google com a memória do servidor da Google. Ele não utiliza o teu recurso computacional. Ele utiliza o recurso computacional da máquina da Google. Vocês vão perceber que quando vocês estão programando, ele está lá processando. Vocês vão perceber isso. Isso é utilizar um serviço na nuvem. Dependendo do acesso da internet de vocês, talvez demore um pouco mais, um pouco menos. Mas geralmente é bem tranquilo. A primeira coisa que precisamos fazer para usar o Google Colab é acessar a seguinte URL, Colab Research, mas eu peço que vocês façam o seguinte, ó, é só entrar no Google, no browser de vocês, digitem lá, Google Colab. Façam isso. Se conseguirem, já dá um joinha aqui na tela, dizendo assim, ó, consegui. Pode repetir como é para digitar? Desculpa. Você está vendo a minha tela, Laura? Só um pouquinho. Ah, sim, agora eu estava vendo você. Então, isso, agora tem aqui, ó, vai aparecer Google Colab, certo? Você vai lá no browser e digita Google Colab, Colab, o B mudo. E vai aparecer o Google Colab para vocês aqui embaixo. Só clicar no Google Colab que vai aparecer uma nova telinha para vocês, que é essa daqui, ó. Assim, ó. Vai aparecer dessa forma. Apareceu isso para vocês? Sim? Conseguiu, Laura? Sim, tô conseguindo. Tá. Sim, apareceu. Beleza, tem que aparecer uma opção chamada Novo Notebook. Apareceu, né? Não cliquem ainda. O que significa Novo Notebook? Toda vez que você for programar, vai criar um arquivo novo, certo? Lembra do Word, arquivo novo, ou do Excel, arquivo novo. Novo Notebook é um novo arquivo que você vai criar na máquina virtual do Google. Então, você vai criar um arquivo novo, clica em Novo Notebook. E aí vai aparecer essa telinha aqui, ó, para vocês. Ok? Perfeito, olha só. Aqui em cima vai aparecer um nome esquisito, perto do símbolo do Google Drive. Certo? Você pode renomear esse nome. Você pode clicar em cima dele e colocar exercício 1. Do jeito que você quiser. Aula 1. Façam isso, por favor. Eu vou parar o compartilhamento agora, porque eu vou também abrir meu Google Colab aqui, tá? Vou parar o compartilhamento e vou compartilhar minha tela para vocês. Deixa eu tirar aqui a câmera só para ficar melhor para vocês aqui. Não precisa ficar vendo a cara feia do Fabiano. Google Colab está aqui, isso. Perfeito. Vocês estão vendo aqui minha tela? O Google Colab, o Google? Então eu fiz isso aqui, né? Google Colab. Ok. Apareceu o Google Colab. Sai daqui, camarada. Apareceu o Google Colab, cliquei no Google Colab, apareceu isso aqui. Cliquei em Novo Notebook. Está muito grande para vocês? Dá para ver tranquilo? Se por acaso estiver ruim, me avisem que eu tenho como ajustar isso, tá? Estão vendo? Ok, então tá aqui o título, né? Deixa eu reduzir aqui um pouquinho só para colocar o título. Ó. Vou colocar o título aqui. Exerc 1 eu vou colocar. Do jeito, vocês colocam o nome que vocês quiserem. E pronto, esse é o nosso ambiente de programação. É isso que nós vamos utilizar. Alguém chegou até aqui? Sim? Laura conseguiu? Jennifer, Mariana, Zimati, Klaus? Beleza, ok. Olha só, vamos programar a primeira linha? A programação da primeira linha vai ser bem simples, tá?
eu vou pedir para vocês fazerem o seguinte. Nós vamos colocar aqui na primeira linha um cálculo. Como é que você... Laura, faz o seguinte, abre o microfone para mim, por favor. Oi. Você tá vendo a minha tela? Agora eu tô. Aham. Você tá vendo que tá piscando um negocinho aqui, certo? Aham. E tem um botãozinho de play, não tem? Sim. Onde está piscando, aí na sua máquina, tá? Eu quero que você digite, digite como é que seria, como é que você escreveria 3 mais 5? Pode me dizer, tá? Pode me dizer que eu vou fazer aqui para ti. Eu coloquei 3 mais 5, número 3. 3 e o símbolo de 5. Assim? Como está aqui na tela? Isso? Sim, foi. Mas será que é isso para programar? Tem certeza? Se for, tá muito fácil. Vamos dar um play para ver se funciona. Play. Ó, tá conectando. Tá inicializando. Ó, 3 mais 5 é 8? Deu? Deu, né? Conseguiu, Laura? Tá carregando? Tá, perfeito. Para alguns vai demorar Pronto, mais. deu 8. Deu 8, perfeito. Então, tu já programou uma linha. 3 mais 5. Perceba o seguinte, ó. A diferença de uma outra linguagem qualquer, você teria que colocar pelo menos umas 5, 6 linhas de programação. Pelo menos. No Python, como ele veio de um instituto que é da matemática, eles pensaram o seguinte, olha, quando o cara quer programar e quer fazer cálculos, o Python tem que reconhecer isso automaticamente. Então, 3 mais 5 para ele é 8. É como se fosse na calculadora. Tu vai lá, 3 mais 5. Como é que uma pessoa faria numa máquina de calcular? 3 mais 5. Ele fez a mesma coisa. Bom, se eu quiser apagar o que está aqui na tela, pessoal, se eu quiser apagar, é bem simples. Eu venho aqui na lixeirinha, excluir célula. Apaguei. Perfeito? Quero codificar de novo. Venho aqui em mais código. Cliquei, abriu a nova tela. Agora eu quero que vocês escrevam assim. Eu quero escrever uma frase. Eu fiz um cálculo, mas eu quero escrever uma frase. Como é que eu faço? Ou sabe, como é que eu faço para escrever uma frase? Rapaz, Não me diz em programação. Não me diz. isso que eu tava pensando. Como é que eu faço para escrever uma frase no caderno? Normal, só escreve. Beleza, mas como é que me diz uma frase qualquer? Bom, sei lá, bota Olá, mundo. Olá, mundo. O Sérgio falou essa palavra Olá, mundo, porque Olá, mundo é a primeira linha que a gente programa. Olá, mundo, para ver se realmente funciona. Então, Olá, mundo. Perceba o seguinte, ó. Olá, mundo é um texto. Se eu der um play aqui, não vai funcionar. Vai dar um erro. Ele mostrou aqui, ó. Sintaxe erro. Sintaxe inválida. Deu erro. Não é assim que se escreve. Mas o texto que eu quero é esse. Perfeito? Como é que eu faço para poder escrever? Eu pego uma caneta e escrevo no papel. Para poder mandar o computador escrever, eu utilizo um comando. O comando para poder mandar escrever é o comando print. Eu vou printar na tela. Certo? E aquilo que eu quero printar, aquilo que eu quero escrever na tela, tem que estar entre parênteses. Sai daqui. Deixa eu tirar isso aqui. Tem que estar entre... Tem que estar entre parênteses. E o texto, para ele reconhecer que é texto, tem que estar entre aspas. Então a estrutura vai ficar assim, ó. Print, abre parênteses, abre aspas, olá mundo, fechou aspas, fechou parênteses. Se eu der um play, olha só, olá mundo. E aí tu pode brincar quanto tu quiser. Só uma dúvida. Vamos lá. Aqui no Python, no caso, a linha de código, o final da linha, ela não precisa ter o ponto e vírgula para finalização? Cara, esquece isso, sabe? Esquece isso. Sério? Não precisa. O Sávio, como ele é da área da computação,
ele teve o mesmo pensamento que eu. Quando eu comecei a programar Python, eu falei assim, cadê os dois pontos? Cadê o ponto e vírgula? Cadê a definição do tipo da variável que a gente vai ver mais à frente? Não precisa fazer isso. Se você quiser imprimir, ele entende assim, ó, manda imprimir. O quê? Coloca o texto. A única coisa que ele pede é que, se você manda imprimir um texto, você vai ter que colocar o quê? Entre aspas. Perfeito? Agora, olha só. Eu vou apagar isso aqui, tá? Se eu mandar assim, ó, print 3 mais 5, será que ele vai imprimir? O que vocês acham que ele vai imprimir? Pode chutar, não precisa ter medo de errar, pessoal. O que ele vai imprimir? Print 3 mais 5. Pode falar, Laura. 8. 8. Oh, deixa eu falar uma coisa. O meu 8. nome não é Laura, menino. Não O é? meu nome é Elaine. É Pô. porque É que não, tá no nome da minha filha. E tá daí tem que mudar. aparecendo Laura aqui, por isso que te chamei de Laura. Desculpa, tá? Sim, tem que mudar, né? Eu não sei onde muda aqui no... É só dar um botão direito, vai ter rename, mas não te preocupa, vou te chamar de Elaine Tá. aqui pra frente. Tá bom, Laura? Eu vou trocar aqui, aham, tá. Viu, Laura? Peraí, eu falo agora ou deixo pra falar depois? Eu vou Elaine, apagar aqui, peraí. Elaine, Ah, daqui pra frente eu vou te sim. chamar de Elaine, tá? Tá bom, Elaine. Ah, mas pode Valeu. falar. Ué, é pra ele dar o resultado de 8, não? Ele não, apareceu 8, não apareceu? Só um pouquinho que eu tô trocando meu nome. Beleza, Pronto. apareceu ali, ó. Print 3 mais 5. Apareceu 8. Ah, mas se eu tirar o print, ele não faz a mesma coisa? Faz. Para cálculos, para números, não precisa ter todo esse preciosismo. Para texto, precisa ter o print. Certo? Agora, olha só que engraçado. Se eu deixar print, abre parênteses, 3 mais 5, ele vai imprimir 8. Se eu colocar o 3 mais 5 entre aspas, o que ele vai fazer? Ele vai imprimir a parte 3 mais 5 como se fosse um texto mesmo. Tu acha que ele vai deixar isso aqui como sendo um texto? Ele vai considerar que isso aqui dentro é um texto, é isso? Eu acredito que sim. Vamos ver. Play. 3 mais 5. Tudo que tiver entre aspas vai ser texto. Perfeito? Tudo que tiver entre aspas é texto. Olha só, nós já aprendemos que 3 mais 5 somente dando um play vai dar 8. Nós já aprendemos que print 3 mais 5 dá 8 também. Nós já aprendemos também que print, abre aspas, olá mundo, vai imprimir o texto olá mundo. Se você mudar isso aqui, ó, olá pessoal de Ascurra, ele vai imprimir olá pessoal de Ascurra. Dúvidas? Legal, né? Olha só. Vocês têm mais ou menos uns 15 minutinhos de programação, no máximo. Vocês já estão conseguindo programar. Pode ser coisa besta, pessoal. Pode ser besta, mas a gente inicia a programação com isso, tá? Tudo que eu vou passar em lógica de programação é o que um grande programador precisa para programar também. Então, todos os conceitos que vocês terão aqui serão os mesmos conceitos que um programador tem quando está desenvolvendo. Aquilo que a Jennifer faz lá em web design, mesma coisa, certo? Tem toda uma lógica de programação por trás. Ok, vamos complicar um pouquinho mais. Se eu quiser fazer 3 mais 5, vai dar 8. Agora, como é que eu faço para diminuir? Quais são os sinais? Então, 3 menos 5. Mesma coisa como você faz na calculadora. Agora, para dividir, como é que eu faço? É a barra 3 dividido por 5. Opa!
e eu quero multiplicar 3 asterisco 5. Perfeito? Então, olha só os sinais que eu tenho. O mais, o menos, a barra e o asterisco. A soma, a subtração, a divisão e a multiplicação. Ok? Então, com esses 4 sinaizinhos, você consegue fazer um monte de coisa. Existem outros sinais que a gente pode ver, que a gente verá mais para frente. Tá? Uma coisa importante que toda vez que você vai querer imprimir algo, se esse algo estiver entre aspas, ele é texto. Tudo que estiver entre aspas é texto. Vamos complicar um pouquinho mais, pessoal. Existe uma palavrinha na computação que chama-se variável. O que é variável? Variável é algo que varia, que vai mudando. Então, por exemplo, quando você vai preencher um cadastro em algum local, o que eles pedem para você? Você chega numa clínica, o que eles pedem para você primeiro? Qual é o seu nome? Aí você fala, nome. Eles vão lá e digitam o nome. Qual é a sua idade? Você vai lá e digita a sua idade. Qual é o seu peso? Você vai lá e digita seu peso. Ou eles digitam o seu peso. Tudo isso está sendo armazenado em variáveis. Por quê? Para o Rafaelo vai ser o nome do Rafaelo, para a Jennifer vai ser o nome da Jennifer, para a Elaine vai ser o nome da Elaine e assim por diante. Por isso que é variável. Tá? Eu vou colocar aqui uma variável chamada nome. E o Sávio vai começar a rir agora. Por quê? Porque eu estou colocando a variável nome e vou dizer que essa variável nome vai receber o nome Fabiano. Perfeito? E aí eu vou dar um play. O que ele fez? Não fez nada. Por quê? Porque eu somente atribuí a essa variável nome a palavra Fabiano. Imagine o seguinte, ó. Deixa eu ligar a câmera aqui para poder... Fabiano, tá sem áudio. Não sei se só eu ou tá sem áudio mesmo. Não, para mim também tá sem áudio. Ah, tá. É. Eu também. Agora voltou, né? Beleza. Desculpa que questão de computação, esse negócio de computação para mim é complicado. Pessoal, olha só. Mas vocês não entenderam eu falando com as mãos? O italiano fala com as mãos. E vocês têm que entender falando com as mãos. Eu já entendi tudo. Entendeu tudo, né? Olha só. Imagine o seguinte. Eu tenho um espaço de memória chamado nome. Ele está vazio. Eu peguei a palavra Fabiano e joguei para esse espaço de memória. Certo? Está lá na memória. Mas eu quero que apareça, que ele mostre o que está dentro dele. Como é que eu faço para mostrar o que está na memória? Para trazer para a Terra, como é que eu faço? Toda vez que eu quero imprimir algo, eu tenho que fazer o quê? Print. Print. E eu vou imprimir o quê? O nome ou o Fabiano? O nome. Perfeito. A variável. Por que fica dessa forma? Olha só. Se eu fiz o seguinte, ó, nome está recebendo Fabiano. Tanto que se eu passar a ponta do mouse em cima dela agora, o conteúdo dela é Fabiano. Se eu mandar imprimir, ela vai imprimir Fabiano, tá vendo? Já está mostrando para mim. Vou dar um play. Então, percebam que eu estou fazendo o seguinte agora. Print, nome, Fabiano. Idade. 50. Opa.
Vamos colocar aqui, 50. Ô, caramba. Peso. Tem que mentir aqui, não tem problema. Como é que eu faço para poder imprimir? Fabiano, 50 e 90. Como é que eu faço? Vou pedir para o Adriano. Tá me ouvindo, Adriano? Tô? Tá ouvindo? Como é que eu faço para imprimir? Alô? Tudo bem? Tá ouvindo? Sim, tô ouvindo. Como é que eu faço para imprimir? Fabiano, 50 e 90. Para poder imprimir nome, para poder imprimir o nome Fabiano, eu só dei print nome. Como é que eu faço para imprimir? Tem que dar print em cada. É um print em cada variável? Vamos lá, vamos Print. tentar fazer isso. Tu está dizendo, eu vou tentar fazer. Print, Beleza. idade, e print, peso. É isso? É isso, né? Isso. Beleza. Vamos ver se dá certo. Ó. Ele está dizendo o seguinte, para eu poder imprimir Fabiano, eu dei um print nome. Para poder imprimir idade, eu dei um print idade. Para poder imprimir nome, peso, eu dei um print peso. Vamos lá. Mas faz diferença as duas últimas variáveis não tá igual à primeira? Por exemplo, idade não tá igual antes dos 50. Isso faz alguma diferença? Desculpa, não entendi. Que ali o nome igual Fabiano. No caso, a idade está entre parênteses, os 50. Isso faz alguma diferença? Não, eu já vou explicar por que disso. Olha só, deu um erro aqui. Ó. Eu já vou te explicar isso daí. Deu um erro aqui. Eu mandei imprimir e não deu certo. Por quê? Porque eu tenho que atribuir. O atribuir é o igual. O peso também tem que ser igual. Se eu não atribuir isso, não vai dar certo. Vou dar um play de novo. Fabiano, 50, 90. Tá certo o que você falou. Repete a tua pergunta, por favor. Ah, não, era isso que você acabou de corrigir, a questão do igual ali antes do... Perfeito. Porque o que significa o igual? O igual significa o seguinte, ó. O nome, o igual significa recebe. A idade, igual 50. Recebe 50. O peso, igual, recebe 90. Perfeito? E tá aqui, eu imprimi. A mesma forma que você fez aqui, Adriano, eu posso fazer da seguinte forma, ó. Vírgula, idade, vírgula, peso. E posso apagar isso aqui. Ó. É a mesma coisa. Eu estou dando um print para as três variáveis. Play. Fabiano, 50, 90. A diferença é que quando eu imprimo assim, fica um embaixo do outro. Certo? Ó, Fabiano, 50, 90. E quando eu imprimo assim, vai ficar um ao lado do outro. Perfeito? Show de bola. Bacana, né? Agora, Legal. só que é o seguinte, ó, jogar o texto assim fica muito falho. Eu não gostei dessa forma aqui. Jogar Fabiano 50, 90, não sei o que é isso. Eu gostaria que isso aqui tivesse uma frase junto. E que eu pudesse pedir o nome da pessoa. Certo? Por exemplo, qual é o seu nome? Você vai digitar Rafaelo. E aí depois ele vai imprimir Rafaelo. Qual é a sua idade? Você vai digitar 50. Eu não quero informar, atribuir. Eu quero pedir a idade. Certo? Como é que eu faço? Olha só. Eu vou criar mais uma linha de código aqui, depois mostro para vocês. Eu tenho aqui nome igual input. O que significa input? Já vou explicar para vocês. Quando você quer pedir o valor da variável, você dá um input. O input serve para texto, certo? Então, nome, input, qual o seu nome? Idade igual a input, qual a sua idade?
peso igual input, qual o seu peso. Perfeito? E no final só faço o quê? Print, para poder mostrar, senão a gente não sabe o que vai aparecer. Print, nome, idade, nome, vírgula, idade, vírgula, peso. Se quiser fazer print nome, print idade, print peso, pode fazer também, mas não é o adequado. A gente já está aprimorando o nosso código. Vamos ver se isso aqui funciona. Olha só. Qual o seu nome? Pedro. Qual a sua idade? 60. Qual o seu peso? 100. Imprimiu Pedro, 60 e 100. Agora eu estou pedindo, eu não estou mais informando. Percebam que, olha só, antes aqui eu dizia o seguinte, ó, o nome vai valer Fabiano. A idade vai valer 50. O peso vai valer 90. Agora não, eu estou pedindo qual é. Qual o seu nome? O que faz com que eu possa pedir ou que consiga dar entrada pelo teclado é o input. O input permite fazer isso. Perfeito? Elaine, estou vendo a tua cara aqui, diz assim, poxa, não estou entendendo. Liga o teu microfone, por favor. Eu entendi, sim. Tá, beleza. Então, vamos fazer o seguinte, tu tá no computador, né? Aham, é que eu estou aqui no computador. Perfeito, então compartilha Não, tua eu tela. estou na aula no celular e estou no computador. Perfeito. Rafael, tu está no computador, Rafael? Então, Elaine, o dia que tu estiver no computador, eu vou pedir para tu fazer no computador, tá bom? Ô, Rafael, está no computador? Beleza. Tu pode ligar teu microfone, por gentileza? Posso. Beleza. Compartilha tua tela comigo? Ou com todo mundo, né? Só um pouquinho. Eu vou parar a minha aqui, ó. Parei. Vamos ver o Rafael compartilhando agora. Legal, legal. Tá, já tinha feito, aí não tem mais graça, né? Então, beleza. Rafael, conseguiu entender, né? Sim. Aqui em cima onde você tem nome, Rafael, idade, 50, peso, 90, isso ali é já atribuindo, né? O nome ao Rafael, o 50 a idade, o 90 ao peso. Embaixo, o input, ele é um pouquinho diferente, certo? Você vai pedir, você não vai deixar pronto já armazenado. Então você vai pedir, qual é o seu nome? Aí você pode digitar Pedro, Maria, João e assim por diante. É assim que funcionam os sistemas, certo? Quando você está lá com o campo nome, ele está dizendo assim, ó, digita o teu nome. Ele não está pedindo qual é o seu nome. Tem o campo nome e está lá o input. O input é para você imputar, para você colocar os dados no sistema. Perfeito? Eu vou pedir para o Rafael, já que ele está com a tela ligada ali, ele fazer um outro código para a gente. Se ele puder fazer a gentileza. Ô, Fabiano, só uma dúvida. Pois não. Ali no nome, você não colocou parênteses, e na idade, no peso, colocou, e mesmo assim ele puxou. Independente disso, precisa do parênteses por se tratar de números? Onde está isso? Ali em idade, igual, parênteses, Uhum. e 50. Ali no nome, Rafael, não tem o parênteses, só Isso. a aspa e o igual. Isso é indiferente? Indiferente. Rafael, pode tirar lá os parênteses, faz favor. Porque tudo que tiver entre aspas, para ele é texto, tá? Mas assim, ó, quando você quiser colocar um input na frente, por exemplo, aí você vai ter que ter. Certo? O input, ele é o comando a mais. Então, o input, ele vai sempre esperar um parênteses e alguma coisa depois. Perfeito? Rafaela, vamos lá. Vou te utilizar como cobaia aqui. Vamos colocar o seguinte, assim, ó.
eu gostaria que você pedisse qual é o dia do seu nascimento. Como é que você faria para poder pedir isso? Então, você teria que ter uma variável, certo? Dia. Se você fosse pedir um mês, você teria que ter uma variável chamada mês. Se você fosse pedir um ano de nascimento, o ano. Então, eu quero que você construa 3 variáveis. Dia, mês e ano. Então, coloca lá primeira, dia, igual. Você vai pedir o dia do seu nascimento. Como é que você faz? Isso. Beleza. É sem graça, Rafael. Até sem graça, viu? Dá um Enter. Mês. Nem um errinho, Rafael. Aí é brincadeira, cara. Perfeito. Agora faz o último, já que tu sabe fazer, faz o último. Perfeito. Agora imprime isso para mim na tela, por favor. Dá um play para ver se funciona. Ok? Legal. 21 de março de 1988. Perfeito. Só que eu gostaria de saber que você escrevesse o seguinte, Rafael. Eu não ia deixar as coisas tão simples para ti. Você nasceu no dia 21, depois disso, de março de 1988. Então, vai ter um texto para ser impresso também. Como é que eu faria isso? Vamos pensar, onde é que eu colocaria isso primeiro? Eu tenho que fazer o input? Não, não precisa fazer o input. Eu quero só imprimir texto junto com o dia, o mês e o ano. Perfeito? Então, vai aqui na linha onde tem o print. Isso. Vai lá na frente, antes do dia, põe uma aspas. Fecha aspas. E entre essas aspas, você vai escrever o seguinte. Eu nasci no dia... Após a aspas, põe uma vírgula. Depois do dia, põe uma vírgula. Já tem, né? Abre aspas. De... Aí tem um vírgula, mês, né? Aí põe a outra, põe aspas, vírgula. Beleza, manda rodar, ver se funciona. Só um minutinho, Rafael, olha só. O que o Rafael está fazendo é uma programação estrutural. É linha a linha. Está vendo que ele está executando linha a linha. Ele executou a primeira linha, executou a segunda linha, a terceira linha. Perfeito? Vai lá. Eu nasci no dia 21 de março de 1988. Ele conseguiu construir aqui, com as variáveis que ele tem, dia, mês e ano, conseguiu construir uma frase também. Perfeito? Alguém está com dúvida? Não conseguiu entender isso? Pode levantar o dedo. Sem medo, tá, pessoal? É importante que vocês... eu, quando era aluno da graduação, eu fiz essa disciplina lógica de programação e eu reprovei nessa disciplina. Por que eu reprovei? Porque o professor ele tinha um hábito de fumar em sala e eu não consigo respirar muito bem com cigarro em sala. Na época fazia-se isso, né? Por incrível que pareça. E o cara não explicava muito bem. Aí eu fiz novamente. Aí passei com uma nota muito boa. E depois daquilo, cara, isso foi para mim foi uma lição. Mas um dos erros que eu fazia é que eu não perguntava. Então perguntem, não tem problema nenhum, tá?
Desliga a câmera rapidinho, diz assim, quero fazer uma pergunta, certo? Para a gente poder tirar as dúvidas de vocês. Eu queria que fizesse de novo para me ver, que eu não entendi direito. Ok, vamos lá. Eu vou compartilhar minha tela aqui, tá, Rafael? Pode ser? Obrigado pela tua... Assim, eu acho que tu já fez curso, né? Fez, sim, senhor. Te conheço muito bem. Vamos voltar para cá, deixa eu compartilhar a tela. Toca violão ainda, Rafael? E toca bem, né? Vamos lá, olha só. Ô, Rafael, achei que tu era de humanas. Pois é. Olha só. Elaine, eu vou colocar aqui, ó. Nome igual input, qual o seu nome? Idade igual input, qual a sua idade? Peso, qual o seu peso? E aí eu mandei imprimir. Nome, idade e peso. Perfeito? Só que olha só, eu quero colocar o seguinte, eu não quero deixar a execução assim, ó. Nome, Fabiano. Idade, 50. Peso, 90. Não quero que apareça Fabiano, 50 e 90. Não quero isso. Quero colocar algo mais bonitinho. Então, eu vou ter que colocar um texto aqui no print. O meu print só tem o nome, a idade e o peso. Eu quero colocar assim, ó. Aspas. O meu nome é... Acabou o texto. Perfeito? Acabou o texto. Quando acabou o texto, eu tenho que colocar uma vírgula para poder dizer o seguinte. Olha, acabou o texto. O que vem depois do texto é a variável nome. Então, o meu nome é o que está na variável. Fabiano. Coloquei outra vírgula para encerrar. Quero outro texto. Opa. Quero outro texto. Aspas. A minha idade é... O que eu tenho que colocar aqui agora, Elaine? A vírgula. Vírgula para poder separar o texto da variável. E aqui, novamente, ou melhor, a minha idade é... O que falta aqui? Não, é o meu peso. Ah, tá esperto, hein? Tá esperto, tá ligada. É meu peso. O meu peso é... O que ele vai imprimir? Ele vai imprimir isso aqui e o conteúdo daqui. Vai imprimir isso aqui e o conteúdo daqui. Vai imprimir isso e o conteúdo disso. Vou dar um play. Qual o seu nome? Elaine. Qual a sua idade? 25. Qual o seu peso? 50. Meu nome é Elaine, a minha idade é 25, meu peso é 50. Ok? Entendeu? Perfeito. Entendi. Então, eu estou construindo aqui, eu estou misturando textos com variáveis. Textos com variáveis. Perfeito? Ótimo. Vamos continuar mais um pouquinho. Vamos colocar um outro exercício para vocês aqui, bem mais simplesinho. Não tem nada de simples daqui para frente, tá? É tudo difícil. Deixa eu pegar aqui o material. A gente vai trabalhar com as variáveis, né? Então, a gente está trabalhando com variáveis. O que significam as variáveis? É algum local da memória que a gente consegue armazenar algum valor. Até agora, a gente trabalhou com texto somente. Mesmo o peso que eu coloquei, a idade, percebam que eu pedi que era texto, eu coloquei input. Mas existem diferenças. Por exemplo, quando você trabalha com o valor da gasolina, não é texto, ele é um número. Quando você trabalha com cálculos matemáticos, com soma de alguma nota, também não é um número normal, ele tem vírgulas. Então, eu tenho que trabalhar
com tipos de variáveis diferentes. Então, por exemplo, vamos fazer um outro cálculo agora. Deixa eu passar para cá. Eu vou criar uma variável que chama do número 1. Certo? Número 1. Se eu disser que esse número 1 ele é um número inteiro, 0, 1, 2, 3, 4, 5, eu tenho que informar para o Python isso. Então, eu digo que ele é um int de inteiro. Quando eu não informo, se eu disser aqui, ó, input 5, ele vai achar que é texto. Mas eu quero que some. Então, int input um valor. Perfeito? Mas eu quero pedir o valor. Digite o primeiro número. Vou fazer isso com o número 2. Int input digite o número 2. Ou melhor, o segundo número. Perfeito? O que significa? Olha só, se eu colocar somente o input, só vai aparecer isso aqui, ó. Só vai aparecer digite o primeiro número, digite o segundo número. E eu quero somar os dois números. Como é que eu faço? Quero somar os dois números. Como é que eu faço para somar um número com o outro? Quero somar o número 1 com o número 2. Como é que eu faço? Dá para digitar... Como? Dá para digitar número 1 mais número 2? Print número 1 mais número 2, algo assim? Klaus, para com isso, né, cara? Tu tirou sarro de mim no início, quer tirar sarro de mim agora de novo? Não, não fui eu não, agora. Número 2? Assim, tu acha que é? Com o print na frente, no caso. Com o print na frente. Pô, o cara tá abusado, cara. Olha só, tá abusado, rapaz. Assim? Isso? Acho que sim. Perfeito, é isso mesmo. É isso mesmo. Então, olha só o que eu fiz aqui, ó. Número 1, int input, digite o primeiro número. Número 2, int input, digite o segundo número. Quando eu coloco o int na frente, significa que aquilo que eu for digitar aqui não é texto, ele é um inteiro. Vou dar um play. Ó, tem um erro aqui, ó. Número 2, int input, digite o segundo número. E está com um erro aqui na linha 2. O que eu fiz de errado aqui? Vamos tentar descobrir o que eu fiz de errado. Faltou aspas. Ah, muito bem. Faltou aspas. Olha, vou dar o play de novo. Digite o primeiro número. Olha só, eu vou colocar um texto. 2. Deu erro. Por quê? Foi um literal inválido. Ele esperava isso na base 10. Isso é um número. Não espera texto. Deu um erro. Então, vou colocar um número. Vou colocar 5. Opa, aceitou. Porque é um inteiro. Segundo número, 3. Print número 1 mais número 2, conforme o Klaus falou. Deu certinho. Então, quando eu vou trabalhar com textos, cai fora esse int. Perfeito? E aí eu consigo imprimir o que está aqui. Vamos ver se vai dar certo isso aqui. 2, enter, 3, 4. Ah, deu 24. Ué, eu somei 2 mais 4, deu 24, por quê? Agora complicou o negócio, né? Olha só, eu tenho um texto que eu pedi aqui. Eu não tenho mais o int na frente. Não tenho o int aqui. Então, o que ele entendeu? Que o que você digitou foi um texto 2.
O que ele entendeu no segundo número? Você digitou um texto 4. Aí eu mandei imprimir o texto 2 com o texto 4. Ele formou, concatenou 2 e 4. Se eu colocasse aqui, ó, primeiro número, Fabiano. Segundo número, Fernandes. E desse um Enter, Fabiano Fernandes. Ele concatenou os dois. Entenderam? Mas não, eu quero fazer isso com números. Então, int. Vamos dar um play. 7. Opa. 7. Pô, tá parecendo meu Mastercard aqui. Cai fora daqui, rapaz. Não é isso que eu quero. Segundo número, 8. Sai daí. Enter. 8, 7 mais 8, 15. Perfeito? Conseguiu fazer cálculos. Então, eu trabalhando com textos, não vai o int na frente, só vai o input. Vou trabalhar com números. A gente vai ver o primeiro número hoje, depois a gente vê os próximos na próxima aula. Vai trabalhar com casas decimais, é float. Olha só, bem simples. Ó. Float. Float é para casa decimal. Número flutuante. Float. Vou dar um play. 5. 3. Casa decimal. 8,0. Perfeito? Então, quando eu colocar int, ele vai ficar o número inteiro. Quando eu quiser com casa decimal, eu coloco float. É um pouquinho diferente. Certo? Jennifer, como é que estão as coisas? Tudo certo? Está entendendo? Sim. Tranquilo, né? Mariana? Tudo certo. Tudo certo? Por favor, reclamem, tá? Quando tiver com alguma dúvida, reclamem. Se não quiserem reclamar aqui, Para mim tá tudo errado. já vou explicar aqui. Se por acaso não quiser reclamar aqui, pode reclamar no WhatsApp, certo? Que a gente pode trocar umas ideias no WhatsApp. Vai lá, Elaine, o que você quer? Não, assim, eu entendi a linha de raciocínio, anotei também. Uhum. Só que eu sinto que eu preciso praticar para me aprender. Perfeito. Não, tranquilo. Eu vou, assim, ó, sabe aquele cara chato que vai mandar mensagenzinha para, tipo, o cara tá namorando com alguém, já começa a mandar mensagem, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu vou começar a mandar mensagem para vocês, de alguns exercícios, uns desafios para vocês poderem fazer. Certo? E vocês podem mandar print da tela quando tiverem tempo, claro, né? Eu sei que vocês não vão ficar programando o final de semana inteiro, a Páscoa inteira, mas a hora que vocês tiverem um tempinho, ó, fiz lá o print, beleza, tira uma foto, manda pelo WhatsApp para mim, para a gente poder ir corrigindo, mesmo que dê errado, tá bom? Fala, Rafael. Fabiano, eu fiquei com uma dúvida agora. Pois não. Aqui tu disse que são casas decimais do float, né? Uhum. Mas eu não consigo digitar 5.3 mais 3, por exemplo. Beleza. É esse tipo de pergunta que eu gosto. 5.3, 4.7. Consigo. Outro detalhe. Já que você não perguntou, eu vou perguntar. 5,7. 7,9. Deu erro. 5.7, 7,9. Não vai a vírgula, é ponto. Quando você utiliza float, é ponto. Quando você utiliza int de inteiro, vamos tentar de novo. Play. 5, 8, 13. Agora eu vou colocar, no inteiro, vou colocar casa decimal. 5.8. Já deu erro, porque ele não aceita isso. Então, se você vai calcular, por exemplo, alguma coisa inteira, você vai utilizar números inteiros. Se vai precisar de casa decimal, utiliza o float, que é para casa decimal. Certo? Entendi. Elaine, vamos lá com uma dúvida, rapidinho. Uma dúvida que você tenha. Não, eu vou treinar primeiro. Ok, perfeito. Mas assim, ó,
eu já percebi que isso aqui te incomodou e que tu vai treinar com certeza. Tenho plena certeza que tu vai treinar. Vou. Beleza. Sávio Bertoldi. Oi, E aí, cara? Gostou do e aí? Python? Olha, é legal, só que para quem sabe, tipo, um pouco a parte mais técnica das outras linguagens, é muito estranho. É estranho, é muito estranho. Porque tu quer ver o seguinte, cara. Quando tu faz um algoritmo para pegar, por exemplo, o máximo e o mínimo, tu tens que fazer um algoritmo tremendo para isso. Ah, Em Python, sabe como é que tu faz? olha, deve ser uma coisa muito simples. O máximo da variável, o mínimo da variável, é max e min. É dessa forma. Ah, meu É Deus. ridículo, cara. Mas por que é feito dessa forma? Olha só, esse aplicativo que eu estou mostrando para vocês aqui, que é o Google Colab, ele é utilizado especificamente para fazer pequenas linhas de comando, códigos curtos, para usar um processamento que não é teu, é de uma outra máquina, então está usando máquina RAM de um outro local. Olha só de quanto de memória tem essa máquina. 107,77 GB. Tá Tá? doido. Cara, é uma máquina fantástica isso aqui que ele está utilizando. É recurso de uma outra máquina que não é tua e para ciência de dados, especificamente para ciência de dados. Por isso que o Python tem comandos curtos. Se tiver comandos muito complexos, você não consegue ter resultado rápido. Então, por isso que você utiliza Python. Por isso que assim, ó, eu quero aprender fazer telinha bonita, não usa Python. Você vai utilizar outras linguagens de front-end, que é o que a Jennifer está... É Jennifer, né? Está aprendendo. Qual é a linguagem que está aprendendo, Jennifer? Oi. Qual a linguagem você está aprendendo para front-end? JavaScript? Isso, CSS, HTML. Beleza. O CSS, o HTML e o JavaScript. Que os três juntos, eles conseguem ter aí tranquilo para o front-end. Front-end é a parte bonitinha da tela, ou da frente. O que nós estamos fazendo é o back-end, a parte de fundo. Mas todo código ele tem a parte de código. Desculpa, todo código tem uma parte de fundo, que é essa parte mais esquisita, tá? Que é essa parte mais grosseira. A parte bonitinha, quando você vai fazer uma tela, um botão, esse é o front-end. Nós não temos botão nenhum aqui. Quando você vai programar em Java, você tem que colocar uma linha de código bem grande lá. JOptionPane, que é um componente que tem que chamar o componente e posicionar esse componente. Em Java é complexo fazer isso. Em Python é um pouco mais simples. Mas o que eu queria mostrar para vocês é que, com pouco tempo de programação, com pouco tempo de conhecimento, vocês conseguem tranquilamente aprender programação. Tá? Mesmo que você chegue no final e fique com dúvidas do curso, tá? Cheguei no final do curso, tenho várias dúvidas. Ótimo. É muito bom você ter essas dúvidas. Para que você corra atrás e busque conhecimento. O que importa é romper a barreira do conhecimento que você não tinha sobre programação e passar a tê-lo. Tá? É muito importante isso. Imagine que você é um administrador de empresas, nunca programou e agora você já está começando a programar algumas linhas de código. Isso é muito importante. Eu vejo assim que é abrir portas, uma nova carreira para a tua vida, com certeza, certo? Mesmo que você não aprenda a programar tudo que eu estou passando aqui, vai ser um grande aprendizado para vocês, rompendo essa barreira do que vocês conheciam para essa nova linguagem que acha-se que as pessoas que programam são pessoas assim com super inteligentes, e não é, cara. Eu sou burro pra caramba, certo? Para poder aprender isso aqui, eu tive que estudar um monte mesmo. E não foi fácil pegar assim, ó, vai entrando. Isso aqui não é pega aqui e põe na cabeça. Tu tem que pegar dias. Por que deu esse erro? Por que está fazendo isso? Por que é print? Por que não tem que colocar ponto e vírgula? Tu tens que estudar bastante para isso. Tá? Então, fiquem tranquilos que essa é a primeira aula que nós estamos tendo. Nós teremos outras que vão aprofundar um pouco mais. Só para vocês terem noção,
Isso que eu passei para vocês, geralmente na faculdade, eu demoro 3 aulas de 3 horas para explicar o que eu expliquei para vocês. 3 aulas de 3 horas. Perfeito? E vocês já estão conseguindo fazer isso. Estão com dúvida? Com certeza, é bom. Mas a gente vai tirar essas dúvidas até a próxima aula. Perfeito, pessoal? Tá, então tu vai colocar ali no grupo, Fabiano, pra gente... Isso. Um exemplo pra gente treinando, alguma coisa assim? Vou colocar. Pode estar certo que durante a Páscoa eu vou mandar Feliz Páscoa, Elaine, tudo bem contigo? Está aqui o exercício para ti, ó. Esse é o ovinho de Páscoa que eu vou te mandar. Tá bom? Para todos vocês. É o seguinte, não é, de forma alguma, é algo para você fazer, tá? Se você quiser fazer para praticar, eu vou jogar lá no grupo. Quem não quiser, ignora. Beleza, sem problema nenhum. Mas eu vou jogar para vocês lá alguma coisinha. Não vou encher de coisas, tá? Porque eu não gosto de ficar colocando muitas coisas no grupo, que eu tenho milhares de grupos também. Mas eu vou jogar para vocês um exercíciozinho bem simplesinho para vocês poderem fazer. Tá bom? Dentro daquilo que a gente viu até hoje. Viu até agora. Perfeito? Pessoal, na próxima semana, nós não teremos essa aula de quinta-feira, porque eu vou estar nesse mesmo horário, numa outra palestra, né, Rafaelo? Que é de LGPD, né? LGPD é um curso também que nós damos, que é o curso de segurança da informação, de proteção dos dados individuais. Se vocês quiserem participar, vocês estão convidados, tá? Vai ser com o professor Sérgio. O professor Sérgio é um amigo aqui da faculdade que eu trabalho. Ele tem uma empresa de certificação, isso é, ele prepara as pessoas para trabalhar com segurança da informação. Eu vou mandar o convite para vocês também, se vocês quiserem participar na semana que vem, entrem lá, vai ser bem rapidinho, vai ser, eu acho, 1h30, uma coisa nesse sentido. Vocês vão aprender várias coisas sobre LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. O que as empresas elas têm que saber hoje para proteger os dados das pessoas. Exemplo, eu não posso chegar numa loja hoje e falar assim, me dá teu CPF. Ué, para que tu quer meu CPF? Ah, não, só para constar se você já fez alguma compra aqui. Não, existem várias regras hoje em dia de proteção que as empresas vão ter que adotar. Tá certo? Então, a LGPD ela é uma lei nova que surgiu ano passado e ela já está em vigor e está dando multa em várias empresas. Está começando pelas grandes primeiro porque eles querem ganhar dinheiro, né? Mas vai afetar todas as empresas. Então, se vocês quiserem participar na próxima semana, vai ter um link, eu mando no grupo também para vocês poderem acessar. E se vocês souberem de alguém que se matriculou nesse curso e não veio hoje, por favor, divulguem isso, tá? Divulguem para o pessoal poder participar, tá? Mintam, digam que foi muito legal a aula para que o pessoal venha. Depois eles vão tomar as decisões deles se querem continuar ou não. Perfeito? E se a gente tiver alguém que queira participar, pode uma pessoa nova? Pode, Rafael. Aí tu faz o seguinte, Elaine, tu manda para o meu contato, que está lá no grupo, manda para o contato que a gente inscreve a pessoa. Pode ser, Rafael? Pode ser assim? Claro, pode. Beleza. Tá? Assim, ó, estamos com poucas pessoas. Tem 47 que estão inscritos, mas entraram hoje 10 pessoas. Então, muitas porque não aceitaram o convite que eu fiz, achando que era alguma pessoa querendo vender alguma coisa. Não é isso. Tá? Mas se você tiver mais alguém que queira participar, por favor, convide, com certeza. Tá certo? Então, na próxima aula nós não teremos. Eu vou postar isso no grupo de vocês. Vou jogar o material da aula de hoje lá para vocês também, certo? E também estará na plataforma Google Classroom para vocês. Perfeito? Vocês vão receber um e-mail meu convidando para participar do Classroom. Dá uma olhadinha na caixa de spam de vocês, se não foi para lá. E é importante que vocês tenham um e-mail Google, certo? .google. Se não tiver, também dá para fazer, dá para eu convidar, mas muitas vezes vai para a caixa de spam. Perfeito, pessoal? Mariana, ok? Jennifer, ok? Elaine, Luiz Eduardo, Klaus, Sávio, Adriano, Sávio Bertoldi. Okay. Obrigado para vocês, tá, pessoal? Fabiano, só para... Pois não. Aí a gente não tem aula semana que vem ou a gente tem em outro dia da semana que vem?
Não, a gente não tem semana que vem. A gente vai pular semana que vem e Beleza. faz na outra semana. Tá certo? Tá. Aí na outra Beleza. quinta. Porque toda segunda, terça e quarta, Rafael, eu tenho aula. Eu leciono. E nas sextas-feiras, na próxima sexta, eu vou ter uma palestra para dar também. Então, eu não vou conseguir na semana que vem. Então, vai pular a semana que vem, a gente entra na outra semana. Beleza. Pessoal, Serão sempre de quinta-feira, então, as aulas. oi? Desculpa, sempre às quintas-feiras. Sempre às quintas. Isso, às 19 horas, tá? Pessoal, feliz Páscoa para vocês, para suas famílias. Tudo de bom para vocês. Até a próximo encontro. Valeu, professor. Obrigado. Valeu, Rafael. Obrigado Valeu, pela Valeu para todo oportunidade. mundo. Boa Páscoa para todos. Rafael, Valeu, obrigado pela valeu. oportunidade, Rafael. Ok, isso. A gente que agradece. Valeu. Mas tu é Valeu, programador, tchau. tá? Tu é programador. Hã? Sabe disso. Tu é programador, cara. Ah, sou de humanas. Tu é muito da lógica, cara. Eu sei disso. É. Valeu. Rafael, um abração para ti, cara. Um abraço. Valeu. Tchau. Valeu, galera. Tchau. Valeu, Sávio. Valeu, até mais. Falou com teu pai, cara? Pois é, eu dei uma falada ali com ele. Ele lembra Eu de mim andei... ou não? Lembra? Eu andei falando também com a minha nona também. Sim. Ela Tá viva ela- aí, tua nona? tá. Oh, tá firme e forte. É mesmo, cara. Ela lembra de todo mundo ali da família ali. Isso, assim, ó, uma coisa não muito agradável de falar, mas assim, o teu avô, Ah, ele faleceu no sim. acidente, né? Sim. O Na Plácido, época, acho. isso, na época eu era bombeiro, cara. Ah,